Atos capítulo 9, versículo 3. Eu vou correndo aqui, vai dar certo. Todos acharam? E indo ele a caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente cercou-o com um resplendor de luz no céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E disse-lhe: quem és tu, Senhor? E disse-lhe o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E não adianta, porque duro para ti é recalcitrar contra os agrilhões. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E ele disse-lhe, o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá será dito como convém fazer. E os varões que iam com ele estavam totalmente espantados, e ouvindo a voz, mas não viu ninguém. E Saulo se levantou da terra, e abriu os olhos, e não viu ninguém, porque eles estavam totalmente cegos. E era guiado pela mão, e foi introduzido a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e não bebeu. E havia um certo discípulo chamado Ananias. Fala assim comigo: havia um discípulo chamado Ananias. Fala assim: Ananias, Ananias. E disse-lhe o Senhor em uma visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta na casa de Judas por um homem chamado Tarso, chamado Saulo, um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que esse está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele as mãos, para que retornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, Senhor, há muito eu ouvi acerca desse homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui ele tem o poder dos principais, dos sacerdotes, para prender todos quanto invocar o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome adiante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto há de padecer por meu nome. Irmãos, olha aqui rapidão para mim. Eu não posso demorar, mas eu quero aqui resumir o que nós lemos. Eu quero ser o mais rápido possível, mas eu preciso que você entenda aqui comigo, aqui rapidão. Nesses dias nós temos falado muito sobre destino, sobre chamado, sobre legado. E sempre que nós vamos falar sobre isso, nós falamos: você não é um acidente. Você não veio por acaso no mundo. Você não é resultado de um acaso, de uma poeira cósmica, de alguma coisa que surgiu do nada e pá. Não, você não é. Você é fruto de um propósito. Salmo 139 fala que Deus sonhou com você, Ele já tinha te visto antes que os seus ossos fossem formados no ventre da sua mãe. Efésios, no capítulo 2, vai dizer que você foi elegido em Cristo antes da fundação do mundo. Antes que o mundo existisse, você já estava pré-escrito. Então você não é o acaso. Você é fruto de um propósito. E você tem um destino.
E você anda vagando pelo mundo sem descobrir o seu destino, sem descobrir o seu propósito, o propósito da sua vida. Para que você veio? Para que você veio? Para que você nasceu? Há pessoas que começam a entrar em uma crise existencial, porque ela não sabe para que ela veio, ela não sabe para que ela nasceu, ela não sabe o que ela veio fazer, e ela entra em crise, ela começa a fazer coisas. Porque ela acha que fazer coisas é o destino dela. E ela faz uma coisa e ela para. E ela começa uma coisa e ela para. E ela faz outra e ela para. E ela faz outra e ela para. Ela começa a entrar em crise. E aqui nós lemos uma história. Eu quero falar para você sobre dois personagens, rapidão. Paulo e Ananias. Irmão, Saulo e Paulo é o mesmo homem, viu? É porque ele tinha dupla cidadania. Tá? Ele tinha a cidadania judaica e a cidadania romana. Então, ele usava esses dois nomes, dependendo do lugar que ele estava. Então, olha aqui para mim. Esse homem era um perseguidor da igreja. Ele era um fariseu, estudioso, aos pés de Gamaliel, tinha todas as informações da lei, sabia tudo sobre a lei mosaica, era um doutor, era um fariseu, era um conhecedor da lei. Ele sabia tudo sobre a lei. Só que olha aqui para mim, Deus tinha um propósito com ele, na vida dele. E ele não sabia disso. Um certo dia foi onde nós lemos. Ele perseguia os cristãos. Por quê? Porque a igreja ia avançando, a igreja ia avançando, a igreja ia avançando. E quanto mais a igreja avança, mais a perseguição começa, amém? Eu sei bem o que é isso. Quanto mais a igreja avança, mais perseguição, amém? Quanto mais a igreja cresce, mais perseguição, amém? Naqueles dias também não era diferente. Jesus veio, morreu, pregou a cruz, pregou o amor, foi embora. E eles começaram a pregar o que Jesus pregava. Por causa disso, eles estavam sendo perseguidos. E Paulo começou a perseguir os discípulos, os apóstolos, e perseguição, e perseguição, e perseguição. Um dia, ele ainda a caminho de Damasco, puf! Jesus chamou ele para o destino dele. Jesus derrubou ele. Eu não posso te afirmar se ele estava num cavalo ou se ele estava andando a pé, mas a Bíblia fala que Jesus derrubou ele, caindo no chão, nós lemos aqui, e caindo ele em terra, ele caiu, um resplendor tomou ele. Há muitas pessoas aqui que já foi tomado por esse resplendor, amém? O encontro que o diga. Então esse resplendor tomou ele, ele caiu no chão, e ele começou a ouvir uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu vou resumir a história rapidão aqui de Paulo. E ele fala: Senhor, quem que fala comigo? Ele fala: sou eu, Jesus. Então naquele momento ele recebe um encargo, ele recebe um chamado, ele recebe um legado, ele recebe um destino, amém? Amém? Naquele momento ele recebeu o destino dele. Ele falou, Deus deu a direção, falou: sai daqui, entra na cidade, vai na rua, assim, assim, e papapá, que hora que chega lá eu vou te falar o que você vai fazer. Deus deu um direcionamento para ele. Deus direcionou Paulo. Deus colocou Paulo no caminho do destino. Você vai entender agorinha. Paulo ficou cego. Aquele resplendor, aquela glória, o poder de Deus, Jesus, presta atenção, e tudo isso era um propósito. Cegou Paulo. Tanto é que nós lemos aqui que aqueles que acompanhavam Paulo ouviam a voz, mas nada via. Eles tiveram que pegar na mão de Paulo e conduzir Paulo até dentro da cidade. Eles chegaram lá na casa de Judas. Judas Iscariote, pastor, o traidor, não. Outro Judas. E Paulo foi para a casa de Judas. Aqui começa a sua história. Aqui começa a sua história. Aqui começa a minha história.
Eu não quero falar de Paulo, de quem foi Paulo, quantas cartas escreveu Paulo, e lá Paulo, não. Eu quero falar de você. O Senhor vai até um homem chamado Ananias, um certo discípulo chamado Ananias. Se você ler, depois nós vamos ler Atos capítulo 22, vai falar que Ananias era um cara comum, simples, humilde, de boa índole, de bom caráter, conhecido por todos os vizinhos, mas era alguém comum, alguém simples, como você, como eu. Não tinha uma badalação sobre Ananias. Vai lá em Ananias que ele vai orar por você e ele vai revelar. Não, era um cara comum, era um cara simples. Provavelmente Ananias não era nem conhecido. Muito provavelmente ninguém nem sabia que era Ananias. A Bíblia só fala assim, ó, um certo discípulo chamado Ananias, mais nada. O Senhor chama Ananias e dá uma visão para ele. Paulo está na casa de Judas, cego. O Senhor vai até a casa de Ananias, e numa visão, e fala assim: Ananias, vai, entra na cidade, vai numa rua chamada Direita, bate na casa de Judas, porque lá vai estar um homem chamado Saulo, ele é de Tarso, e eu tenho um destino para ele, eu tenho um propósito para ele, eu tenho uma direção para ele. Vai lá, coloca as mãos sobre ele, devolva a visão para ele, batiza ele, e pelas suas mãos ele vai receber o Espírito Santo. Irmãos, a hora que Jesus falou isso para Ananias, eu tenho certeza que Ananias estava na cama, bem confortável, assim, sabe, irmão, gostosinho, igual tem hora que a gente está, né, tão tranquilo assim na cama, e tudo bem, tranquilo, normal. Quando pensa que não, Deus dá uma visão para Ananias, Deus fala com ele numa visão. Eu tenho certeza que a hora que o Senhor falou para ele assim, ó, vai lá que Saulo está te esperando. Tenho certeza que Ananias estava falando, quando pensa, Ananias vai... Hã? Quem está me esperando lá? Saulo. Quem? Saulo está te esperando. Vocês viram que nós lemos. Irmãos, Ananias relutou na hora. Ananias relutou, ele falou, não. Saulo não. Deus é mais. Eu tenho ouvido falar desse homem. Eu conheço a história dele. Talvez o senhor não sabe, mas eu sei. Ele é perseguidor da igreja. Esse homem, ele tem a autorização dos sacerdotes para rufar o pau no crente aqui. Eu já vi ele pegar uns 4, 5 aqui e descer a lenha e prender. Deus, o senhor deve estar enganado. Não, Saulo não. E o Senhor fala para ele assim, Ananias, vai lá, porque eu tenho um destino para Saulo. Mas Deus, como que eu vou enfrentar aquele homem? Aquele homem é bravo. Está aqui você, quando você recebe uma palavra de Deus, um destino, quando é te dado uma tarefa. Uma tarefa foi dada para Ananias. O Senhor deu uma tarefa para Ananias, falou, Ananias, vai lá. Eu não sei se você vai entender, mas eu vou começar devagar aqui para você entender. Vai lá, presta atenção. Vai lá. Isso é muito forte, irmãos. Quem deu o destino para Paulo foi Deus. Quem deu e quem tinha o propósito na vida de Paulo era Deus. Mas, olha aqui.
mas quem direcionou Paulo ao destino dele foi Ananias. Presta atenção. Quem deu o destino para Paulo foi Deus, mas quem liberou, quem foi usado para liberar o destino de Paulo foi Ananias. O Senhor falou para ele: Ananias, eu tenho uma tarefa para você. Você vai lá e você vai liberar. Você vai arrancar a cegueira. Você vai, pelas suas mãos, aquele homem vai ser impactado com o meu espírito. Ananias, você vai liberar o destino de Paulo. Sabe o que eu vejo na nossa geração, irmãos? Eu vejo muitos Ananias. Pessoas que Deus vai usar para liberar destinos. Estou arrepiando. Há muitos Ananias aqui que chegarão em pessoas sem rumo, sem destino, totalmente louco, desorientado, perturbado, e você vai pegar na mão dele e falar: não, filho, vem aqui, vem aqui, vem aqui, eu sei que você tem um propósito, eu sei que você tem um destino, mas eu preciso te levar, eu preciso te liberar para esse destino. Volta lá. Eu já foi para o final da palavra, nem sei mais o que eu estou falando. Vou voltar aqui para a tarefa, presta atenção. Deus deu uma tarefa para Ananias. E quando Deus, irmãos, nos dá uma tarefa, a princípio é assustador. Quando Deus te dá uma tarefa, Ele te dá uma direção, Ele te dá um legado, Ele te dá um direcionamento, a princípio você assusta. A primeira coisa que vem em você é uma sensação de impotência. É uma sensação de que você não pode. E eu sei bem o que é isso. Porque todos os dias quando eu chego nesse lugar, eu olho para vocês e eu falo: eu não posso. E ele fala para mim: a minha graça te basta. E eu falo para ele: mas eu não posso. Ele fala: mas a minha graça te basta. Eu falo: mas eu não dou conta. Ele fala: mas a minha graça te basta. Quando Deus te dá uma tarefa, Ele te dá um legado, Ele te chama para alguma coisa, irmão, a primeira coisa que acontece em mim e você é uma sensação de impotência. Ananias sentiu impotente. Ananias sentiu impotente. Ananias falou: eu não dou conta, eu não posso. Olha aqui, Ananias foi tomado pelo medo. Essa tarefa é muito difícil. Na verdade, eu nem vou mexer mais com isso, porque eu já me machuquei com isso. Não vou não. Filho, mas vai, porque eu estou te enviando, eu estou te mandando. Não, eu não vou. Eu tenho medo. Medo de quê? Medo de me machucar de novo. Eu tenho medo de quê? Medo de não dar conta e me frustrar. Eu tenho medo de quê? Medo de não conseguir. Irmãos, olha para você. Quantas vezes você falou que eu não posso? Eu não dou conta. E algo falava dentro de você: filho, vai, bora. Você consegue, eu te ajudo. Você: não. Eu não vou nem tentar. Irmãos, Ananias não queria nem tentar. Ananias falou: não, esse homem é bravo, ele vai me matar, ele vai matar todo mundo. Deus me livre, o sangue de Jesus tem poder. Já recebeu, irmãos, eu estou falando assim, ó. Já recebeu aquela tarefa assim, de Deus falar para você: vai até Beltrano e faça isso, e fala isso para ele, você: de jeito nenhum. Aí você já começa a tremer, já começa a suar, já começa a dar morredeira. Quando é Deus que fala, Ele garante. Se Deus mandou você dizer algo, ou ir até algo e fazer algo, se foi Ele, Ele garante. Agora presta atenção, pastor, como saber sobre essas coisas?
O que aconteceu com Ananias? Deus falou com Ananias. Deus falou com Ananias através de uma visão. Deus ainda continua falando com você. A visão foi a forma que Deus falou. Talvez Deus vai falar com você através de uma visão. Pode sim. Talvez Deus vai falar com você através da palavra. Uma palavra que sai daqui do altar, ó. E Ele te dá um destino. E Ele te dá uma tarefa. E Ele te dá um legado, Ele te dá um chamado. Através de uma palavra. Mas Deus pode falar com você de diversas formas. Através de visão, através de uma palavra. Através de não sei. Agora, o que você precisa estar é atento para ouvir a voz de Deus. Porque você fica atento para ouvir fofoca no WhatsApp. Você fica atento para ouvir vida dos outros em Facebook. Você fica atento para ouvir tudo, cara. Mas você não fica atento para ouvir Deus falar. Às vezes Deus está falando com você, filho, eu preciso que você faça isso e faça isso. Eu preciso que você direcione fulano nisso e nisso. Mas você está grudado demais em coisa dessa terra. Você está envolvido demais em coisa dessa terra. Você está envolvido demais com picuinha. Você está envolvido demais com as suas emoções. Você está envolvido demais com a sua alma. E aí você não ouve Deus. Quem é discípulo aqui de Jesus? Quem é discípulo de Jesus aqui? Ué, teve pessoas que não levantou a mão, ficou em dúvida. Quem ama Jesus aqui é seguidor de Jesus? Ah, ficou mais fácil. Então fica atento porque Ele vai começar a falar com você. Porque Jesus continua falando com os seus discípulos. Só que você tem que estar atento para ouvir a voz de Deus. Quem aqui, levanta com sinceridade, quem aqui quer descobrir o seu destino, o seu chamado, o seu propósito, levanta a mão. Então, para ouvir Deus. Porque você só pode você só pode descobrir o seu destino quando você para ouvir Deus. Ananias parou para ouvir Deus, e Deus falou com ele, falou, ó, eu preciso que você libere o destino de Paulo. Vai lá. Irmãos, tem hora que Deus fala com você, olha, ou Deus coloca uma vontade, um desejo no seu coração, talvez de um casamento, talvez, não sei do que, talvez um serviço, uma faculdade, um trabalho, talvez alguma coisa relacionada à sua vida, e a primeira coisa que você fala, eu não dou conta. Eu não posso. Eu não consigo. Deus fala assim, filho, ainda esse ano eu vou te honrar e eu vou te abençoar financeiramente. Aí você olha para as suas condições e você fala, como? Eu não posso. Olha o dinheiro que eu ganho. Olha o jeito que eu vivo. Deus pega e fala para você assim, ó, eu estou contigo e eu sou com você nesse curso até o fim. Você fala, não dá. Não dá, aí você já vê fulano desistindo do seu lado, gente desistindo, tudo. Aí você já dá vontade de desistir também. Para de andar pela desistência dos outros. Pastor, mas todo mundo está desistindo. Você não é todo mundo, você é filho de Deus. Pastor, mas está todo mundo largando as esposas, todo mundo separando. Separa não. Não é porque está todo mundo separando que você tem que separar. Não tenha medo dessa tarefa. Ela parece ser difícil, mas não vai te matar. Tem tarefa, irmão, parece que é difícil demais, vai matar a gente, né? Mata não. E eu ouvi um ditado bem antigo que fala assim, que o que não te mata engorda. Eu vou usar esse engorda, porque as irmãs não gostam disso, né? Então eu vou usar assim, o que não te mata te fortalece.
Vai deixar eu ser mais forte um pouquinho. Mas vem cá, deixa eu continuar aqui para me terminar, porque já estourou o tempo. O que nós precisamos é estar atento para o falar e para o manifestar de Deus. Fala assim, levanta sua mão e fala, Deus. Levanta sua mão e fala, Deus pode se manifestar a mim de várias formas. Por exemplo, hoje Deus manifestou a mim na boca de um cara. Falando, pastor, Deus não é irresponsável. Ele não vai mandar mais gente, sendo que lá não cabe. Então o que você tem que estar é atento para o que Deus está falando. Você pode chamar alguém pelo nome e falar assim, fulano, fica atento para o que Deus está te falando. Fala assim, porque senão você vai perder a bênção. Se você quer ser direcionado ao seu chamado, no seu destino, primeiro passo, vai ouvir Deus falar com você. Nós precisamos ouvir as direções de Deus para o nosso destino, para o nosso propósito, para o nosso chamado. Irmãos, e o pior é que no meio disso tudo aí, pastor, já tem pessoas aqui lembrando de tarefas que foi dado para você e você desistiu porque você estava com medo. Coisas que foram entregues na sua mão e você não concluiu porque você teve medo. E eu vou falar para você, vai ter medo mesmo. Vai ter incerteza, vai ter insegurança, vai ter temor, vai ter solidão, vai ter desprezo. Olha para Ananias. Ananias falou, Deus, eu não vou não. Eu não vou não. Aquele homem é perigoso. Às vezes Deus chama você para fazer as coisas, você fala, eu não vou não. Por causa disso e disso. Por causa disso, disso, disso. Por causa disso, disso, disso. Deus não quer ouvir as suas desculpas. Você já correu demais. É hora de enfrentar Saulo. É hora de enfrentar. Qual é o Saulo que você precisa enfrentar? Cada um aqui tem um Saulo para enfrentar. E talvez você morre de medo dele. Pastor, eu queria seguir Jesus, mas eu tenho medo de não dar conta. Eu tenho medo de cair em pecado, eu tenho medo de fumar, eu tenho medo de beber, eu tenho medo de não sei o que, eu tenho medo de não sei o que, eu tenho medo de não sei o que. Só que eu tenho algo a te dizer. Desculpa para Deus não cola. Porque se Ele te chamou, Ele vai te capacitar. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até no dia de Cristo. Grita alguém pelo nome e fala assim, fulano, se Ele te chamou, Ele te responsabiliza. Ai, pastor, mas eu tenho medo. Vai com medo e tudo. Eu vou contar um negócio aqui rapidinho para você. Uma vez uma mãe me ligou e falou, meu filho está endemoniado aqui, está quebrando tudo. Já quebrou uma caminhonete, já quebrou o PA, já quebrou tudo, está uma desgraceira. Eu estava viajando, era sexta-feira. Eu falei, eu só chego aí na segunda. Ela falou, meu Deus do céu, eu falei, eu só chego aí na segunda. Segunda, 10 horas da manhã, eu estou na sua porta. Eu peguei o celular, coloca no ouvido dele aí, coloca no ouvido dele. Amarrado, fica quieto aí, espera eu chegar. E o bicho ficou lá. 3 dias amarrado. Sem comer, sem beber, sem ir no banheiro, sem nada. Eu estou contando isso, irmãos, para glorificar o nome de Jesus. E para que você entenda que Deus quer falar com você. Quando eu cheguei lá,
Tava eu e mais uns rapazes. A hora que eu cheguei na porta da casa, que eu coloquei o pé na porta da casa, já começou. O que você veio fazer aqui? Eu não vou embora, a casa é minha, e não sei o quê. Irmãos, os camaradas que estavam comigo já fez assim, ó. Pai, minha mãe está me chamando, eu vou ali. O outro rapaz, eu lembrei, eu tenho que fazer almoço. O outro não sei o quê. Falei, pode ir todo mundo embora, pode ir. Eu entrei dentro do quarto, presta atenção, pastor. Você vai entender. Eu entrei para dentro do quarto e eu fechei a porta. Falei, agora aqui é nós 4 e mais vocês. Nós vamos quebrar tudo aqui dentro. Eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E umas 5.000, 6.000 legiões lá. Eu cheguei lá umas 10 horas da manhã, eu saí de lá 2, 3 horas da tarde. Era uma segunda-feira, eu lembro como se fosse hoje. Mas eu entrei para dentro e eu fechei a porta. Mas pastor, você não estava com medo, não? Estava. Mas o diabo, ele é como um cachorro. Ele sente o cheiro do seu medo. O nosso inimigo, ele não é onisciente, ele não é onipresente, mas ele é um bom psicólogo. Ele fica te analisando. Eu fui com medo de tudo. Estava sozinho. O cara era maior que eu. Falei, não quero nem gracinha com você, nem gracinha. Cala a boca, põe a mão para trás e sai agora. Começou a andar igual uma cobra assim em cima da cama. Ó. Ia lá e voltava. E foi saindo. Legiões. Saí de lá 3 horas da tarde, com o cara comendo, bebendo, falando. E hoje o cara é uma coluna no ministério. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que vai ter coisas na sua vida que você vai ter medo. Mas ainda com medo, você precisa enfrentar. Porque se Deus te deu a tarefa, Ele é fiel com você. Você acha que Deus ia me levar até lá para falar, pronto, agora você fica aí sozinho, que eu e o pai e o filho estão indo embora. Vai com medo e tudo. Vai ter solidão. Para você cumprir o seu destino, cumprir o seu chamado, vai ter solidão. Vai ter momento na sua vida que você vai se sentir só. Esses dias um rapaz estava andando com ele e perguntou assim, e aí pastor, como é que você está? Eu falei, estou mal pra caramba. Sério pastor? Lógico, eu estou mal pra caramba. Ué. O que você está sentindo? Angústia, aflição, medo, dor, pavor, tudo que você pensar. Uai pastor, verdade? Eu falei, é claro, uai. Oxe, eu cuido de sei lá quantas pessoas aqui no Brasil inteiro. Eu estou com o peso das pessoas tudo nas minhas costas. Você achou que eu ia... Aleluia! A vida de um pastor é uma vida de aflição, irmãos. Às vezes eu estou aflito lá em casa, eu estou andando de um lado para o outro, aflito, eu olho para a Diele, eu olho para as crianças, eu olho para os meninos, e eu ando de um lado, eu olho para o outro, aí eu paro e pergunto para mim, cara, por que eu estou assim? Ai pastor, isso aí não é de Deus não. Claro que não é de Deus, isso é de mim. Sou eu. Ou você esqueceu que eu sou homem? Agora, isso não pode me dominar. Quem está entendendo? Isso não pode mudar quem eu sou em Deus.
Ah, pastor, mas isso aí está errado. Está nada, está na Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 4. Versículo 7. Abre aí. Eu vou dar a oportunidade de você abrir. Abre aí. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Abre aí. Eu vou mostrar para você o que um homem com um chamado, uma pessoa com um legado, o que acontece com ela. Olha aí. E eu já vou terminar aqui. Achou? Quem achou? Quem achou? Leia aqui, Vitória. Porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Tá. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvidas, mas nunca ficamos desesperados. Uau! Vai, continua. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Isso prova que você pode ficar aflito, angustiado, atribulado. Você pode ficar tudo. Posso, pastor? Pode. Mas nada disso pode te dominar. Como que você está? Olha, rapaz, eu estou angustiado. Mas maior é aquele que está em mim do que o que está no mundo. Como que você está, rapaz? Eu estou meio atribulado hoje. Fica muito na minha frente, não que eu te dou uma rasteira. Mas em todas essas coisas, eu sou mais que vencedor. Você está entendendo o que é um homem de Deus, uma pessoa de fé? É assim. É assim. Agora vem cá. Até quando você vai deixar o medo te dominar? Até quando você vai deixar as coisas te dominar? Eu vou encerrar aqui dizendo o seguinte para você. Quando Deus te chama, Ele te dá uma tarefa, é porque você é capaz. O destino de Ananias era liberar o destino de Paulo. Você não vai ouvir falar muito sobre esse homem. Você não vai ouvir falar muito sobre Ananias. Fuça aqui Atos dos Apóstolos e o Novo Testamento. Você não vai ouvir falar sobre ele. Ananias não escreveu carta igual Paulo. Ananias não escreveu epístola igual Pedro, João. Ananias não tem nenhum livrete. Ananias não era nada. Mas abre aí o 22, Atos 22, eu vou encerrar aqui. Atos 22, capítulo 13. Aqui Paulo estava de frente um tribunal de júri e ele estava justificando, ele estava falando o que aconteceu com ele, porque os caras pegou ele para matar, para bater nele, para matar ele. Aí aqui agora ele estava o quê? Ele estava contando tudo o que aconteceu com ele. Olha, eu estava vindo na rua, eu caí do cavalo, e foi assim, e foi. Aqui ele estava contando, presta atenção. Olha como vale a pena ser usado para liberar o destino de outros. Olha aqui. 22, 13. Vindo ter comigo e apresentando, disse-lhes, perdão, o 12. E um certo Ananias, ele fala certo porque ele não sabia nem quem era. E um certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho dos judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-me, disse: Saulo, irmão, recobra-te a tua visão. E naquela mesma hora eu, e ele disse: Deus, nossos pais, de antemão, irmãos, olha aqui, presta atenção o que é destino. O Deus dos nossos pais, de antemão, te destinou, te designou para que conheças a sua vontade, e que sejas aquele justo que ouça a voz
da sua boca. Ananias falou, Paulo estava aqui no Sinédrio, se defendendo, e ele falou assim, ó, não, mas espera aí, teve um certo Ananias. Irmãos, eu nem sei quanto tempo já tinha passado isso aqui. Isso aqui é forte, eu vou terminar. Eu não sei nem quantos anos já tinha passado isso aqui. Desde a queda de Saulo até esse dia aqui, eu não sei quantos anos levou. Eu só sei de uma coisa: quando você faz um bem para alguém, essa pessoa nunca vai esquecer de você. Quando você libera destino de alguém, essa pessoa nunca vai esquecer de você. Saulo estava em outro lugar, em outra cidade, com outras pessoas. Lá ele lembrou do que Ananias tinha feito para ele. Cara, talvez você já fez bem demais para as pessoas, e você fala assim, não, mas fulano nem liga, fulano nem lembra de mim, fulano já até me esqueceu, naraná. Cara, você não sabe quando fulano está longe de você. Talvez você está lá longe, conversando com alguém, e ele fala, não, mas eu estou aqui hoje, porque uma certa Yolanda, um certo Douglas, não, eu sou quem sou hoje, porque um dia, um certo pastor Beto, um certo pastor Joesley, ó, meu Deus, pesado isso aqui, hein? Me ajudou, me direcionou ao meu destino. Pergunta para mim, fala, pastor, o que Ananias fez com Paulo? Direcionou ele ao destino dele, colocou ele na flecha e ó, ele estava cego, ele colocou as mãos e vistas, volta agora em nome de Jesus. Tem muito cego por aí que Deus vai te usar para dar vista a eles. E quando eu estou falando cego, eu não estou falando cego de olho, não. Eu estou falando que há muitas pessoas aí que estão cegas no mundo das drogas, no mundo do álcool, perdendo família. Há muitas pessoas na prostituição que receberão vistas através de você. É como você pegasse elas e levasse elas para o alvo que é Jesus e falasse, vai, agora vai. Quem recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra? Eu vou dizer algo a você. Eu vou profetizar sobre a sua vida. Eu vou profetizar sobre a sua vida. Alguns entenderam, outros não. Eu vou liberar uma palavra sobre a sua vida. Levanta as mãos. Você é Ananias dessa geração. Pessoas que vai direcionar outras pessoas ao destino dela. Tá bom. Paulo foi o apóstolo. Paulo foi o cara. Escreveu 13 cartas do Novo Testamento, fez não sei quantas viagens, fundou não sei quantas igrejas, uma das mais poderosas, como Éfeso, fez tudo, mas teve um pequenininho, que um dia foi lá na casa onde ele estava, colocou as mãos sobre ele, batizou ele, o Espírito Santo veio sobre ele, e deu vida a ele. Deus vai usar os pequenininhos, para levantar gente grande nessa nação. Daqui 15 anos, daqui 20 anos, não sei. Quando você estiver lá, você vai lembrar daqueles que direcionaram você para o seu destino. Daqueles que colocaram as mãos sobre as suas vistas e falou, enxerga agora. Aqueles que pegaram você e falaram, cara, sai da depressão, sai da opressão, existe um caminho, vai. Mas você não pode ter medo da sua tarefa. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Feche os seus olhos, eu quero orar com você.